Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. No episódio de hoje eu tenho a presença de um cara que eu gosto muito. Eu vi ele crescer. Eu lembro do primeiro livro, depois do seu primeiro livro, que é... É isso mesmo, tava indo na linha certa. Nossa, cara, o seu livro, eu lembro da capa verde e eu olho pra você hoje, dá uma coisa... Eu tô ficando velho. Daquela coisa que eu tô ficando velho. É empreendedor grande desde pequeno. Empreender grande Empreender desde pequeno. grande desde É no pequeno. gerúndio, empreender grande desde Pequeno. Senhoras e senhores, temos Davizinho Braga aqui no podcast. Uma salva de palmas pra ele. Primeiro, obrigado, irmão, pela presença e pela participação. Eu que agradeço o convite, eu gosto muito de você também e compartilhar com a galera é coisa que bate meu coração, que faz meu coração bater mais forte. Então, tamo aqui. Davizinho, pra quem não tem a honra de te conhecer, energia muito legal. O seu tá na minha biblioteca particular, que o seu autografado que eu tenho. Conta um pouquinho pra galera. Então, da onde saiu esse cara que desde os 13 anos faz um barulho danado ainda dentro do ecossistema? Cara, é muito louco, porque... Você quer que eu explique em quê? Em 1 minuto, 2, 5, 10? Deixa eu te edificar. Com 13 anos esse cara já começa a empreender, já cria a própria empresa dele, já vende empresa, já participa do Shark Tank Brasil, onde aquele vídeo seu, aqui no YouTube a galera vai ver esse exato momento agora esse vídeo. Um dos meus sonhos é ter sucesso. E sentar aí onde vocês estão sentando como empreendedor de sucesso. E com a ajuda de vocês, com o investimento com o Lixit, eu posso fazer isso. Com certeza. Quer sentar aqui comigo um pouco na próxima? Por favor. Vem aqui. Posso falar? Você é uma graça. Tem sucesso, né? Ele já tem sucesso. Sucesso. Davi, No próximo você além de empreendedor, você é um dos maiores marqueteiros que passaram por aqui. Aqui vocês pelo podcast não, mas é um vídeo onde ele faz um pitch, apresentação. Qual que era esse negócio que você fez aquele pitch? Que você foi demais, cara, naquele pitch. Chamava Listit. Chamava Listit, Era né? uma empresa de venda de material escolar online, que Aham. eu tive a ideia com 12 anos e eu comecei a executá-la com 13. Simplesmente a gente criou uma lógica invertida de comércio eletrônico. Então, venda de material escolar online já existia. Sim. Venda de material escolar nas lojas tradicionais já existia. Mas alguém que pegasse e fizesse para as mães de maneira rápida, fácil e dinâmica não existia. E eu encontrei aquele gap do mercado, aquela necessidade, e eu numa loja, comprando meu material escolar, vi as mães numa fila enorme. Nossa, eu lembro disso, cara. Minha mãe indo comprar material escolar. Cadê o caderno? Esqueci um negócio, volta. Exato, e aí todo mundo com marca-texto, marcando, e produtos em falta, preços não tabelados, as lojas subindo preço no período de venda de material escolar. Eu vi aquilo e me deu um estalo, um insight, um sentimento diferente, eu não sabia o que E era. você reparou indo com a sua mãe comprar o teu material escolar? Na loja. Animal. Reparei, tive aquele insight. Eu peguei um pedaço de guardanapo e a gente foi almoçar logo depois. E eu anotei no pedaço de guardanapo aquela ideia que eu tinha tido e eu desenhei algumas telas. E aquilo ficou na minha cabeça, martelando. Eu acho que minha intuição tava dizendo, putz, esse negócio é bom, velho. Tem o potencial de fazer diferença na vida das pessoas e na minha própria vida. E desde muito pequeno, eu sempre fui um moleque sonhador. Sempre. Se você me perguntasse, quando eu tinha uns 7 anos de idade, o que é que eu queria ser, a minha resposta necessariamente ia ser, eu quero mudar o mundo. E tem isso escrito, tem isso no primeiro texto que eu escrevi na minha vida, quando eu tinha uns 7 anos de idade, na minha alfabetização, sei lá quantos anos eu tinha, eu escrevi lá, eu quero mudar o mundo. É muito louco isso. E eu sempre fui empreendedor, então eu sempre criei negócios. Antes dessa empresa, as pessoas olham pra mim e falam assim, Davi, você começou a empreender com 13, né? Não, irmão. Eu sempre empreendi. Eu já vendi chicletes, já vendi cupcakes, já vendi material escolar antes mesmo de criar a Lixit. Quando as professoras pegavam e perguntavam, e pediam, tragam um transferidor, por exemplo, eu comprava transferidor e ia entregar nas outras salas, para quem não tivesse levado, quem esqueceu, para não levar falta, para não levar ocorrência por ter esquecido o material. Justo. Então, essa mentalidade empreendedora, esse espírito vendedor sempre esteve dentro de mim. E olha que louco, porque a galera... eu conto muito até no Seja Foda, uma passagem que eu comecei vendendo ficha na escola e tal. É uma história que a galera gosta muito. E eu falo com muito orgulho que eu comecei a empreender ali, cara, porque foi muito importante pra mim aquela experiência de vender na escola. Eu lembro que amigos meus, na hora que ia vender, principalmente pras menininhas, o cara, Caio, não vende pras meninas não, vai achar que você tá, sabe, tá precisando, tá necessitado. Eu já comecei a perceber que, o vendedor é mistificado, muitas pessoas têm vergonha de quem começa pequeno, e aquilo foi um calo, me deixou mais cascudo lá pra frente, aquelas passagens, né? Não deixa a gente mais cascudo, dúvida. né? E eu também não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, eu tenho orgulho de falar isso. Nossa, eu acho uma puta história, cara.
eu comecei a empreender assim. Esse foi meu start, esse foi meu começo. Eu aprendi a vender assim. Eu aprendi a ter esse tino de entender e falar o que o cliente gostaria de escutar vendendo cupcakes no colégio. Eu aprendi sobre gatilhos mentais vendendo cupcakes no colégio. Cara, os cupcakes deliciosos, macios, suculentos, usando gatilho mental pra vender sei lá, com 11 anos de idade. E sabe o que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi aquele vídeo? Eu acho que eu vi aquele vídeo antes de te conhecer, Qual, cara. Shark Tank? Daquele Shark Tank. E tem o grande ponto de atenção é você tinha o quê? Uns 14? Tinha 14 quando eu gravei. 14 anos, cara. A sua dicção, a sua oratória, o teu brilho no olho, pô, na frente de, cara, pera lá. Né, pera lá, você tá num programa de TV, você tem 4 tubarão ali te olhando, né, você tem aquela pressão, cara, 30 segundos ali pra fazer o seu pitch. E o tempo, atrás. Não, e a galera adorou, a galera ficou de boca aberta, então, pô, foi uma puta escola, né? Demais. Já a gente fala sobre o Shark Tank, mas tem uma passagem que eu quero muito contar, que eu lembro bem que o meu pai tava na praia com os amigos dele. E aí eu cheguei, tava com os meus amigos, encostei, e teve um amigo do meu pai que olhou pra mim e falou assim, ô Davi, me diz uma coisa, se seu pai escutar, me fala a verdade, vocês estão passando necessidade em casa? Aí eu, não, por quê? Porque meu filho disse que você vende cupcakes no colégio, tá acontecendo alguma coisa que seu pai não quer contar pra gente? Não tá acontecendo nada. Eu tô apenas explorando meu potencial. Eu tô apenas aproveitando esse ócio, aproveitando esse tempo que eu tenho disponível para ganhar meu próprio dinheiro. E isso aconteceu por diversos motivos. Aconteceu por características que já eram minhas, natas do meu comportamento, de quem eu sou como ser humano, da minha essência. Tanto é que eu fui fazer... Foi muito engraçado isso. Eu tô escrevendo meu livro novo. Opa! Novidade. Opa! Spoiler em primeira mão, tá? Opa! Primeira mão. E eu fui... Dá pra dar alguma coisinha ou não? Do que? Sei lá, alguma coisa, cor da capa, alguma coisa. Eu tenho um texto só. Tá 80% pronto. Já tem título? Já tem título? Tem título. Vai ser o Manifesto dos Jovens Protagonistas. Que legal. Onde a gente vai falar para as pessoas, falar para a sociedade tudo que os jovens querem falar para todo mundo. Então vou dar voz, vou dar capilaridade para esse movimento, para essa ideia dos jovens. Hoje você tá com quantos anos? Tô com 20 anos. Nossa, tá velho. Tem demais, base um negócio desse? Não, tá velho. Cara, quando você falou, o sentimento de nostalgia, quando eu olho pra capa do meu livro, pra mim eu mesmo. Eu olho e eu vejo, caramba, eu estou ficando velho. E é impressionante que a minha cara continua do mesmo jeito. Eu tenho 20 anos com a cara de 15, com a cara de quando eu lancei meu livro. Ai, cara, é demais isso. Mas continua. Eu tava falando que eu fui fazer entrevista com as minhas professoras do ensino fundamental e do comecinho do ensino médio. Pra perguntar pra elas, cara, quem é o Davi? Eu queria entender o porquê eu fiz o que eu fiz. Muita gente olha pra mim e pergunta, Davi, por que você começou a empreender? Você já nasceu empreendedor? Você se tornou empreendedor? Foi por pressão dos seus pais? Foi pressão da sua mãe? O que aconteceu? Explica. Nem eu sabia explicar direito. Eu fiz muita coisa de maneira intuitiva. E hoje, quando eu aprendi a teoria da coisa, eu olhei pra trás e eu vi, cara, eu acertei muito mais do que eu errei. Eu poderia ter errado muito mais do que eu acertei. E eu fiz tudo de maneira intuitiva, porque eu sabia porra nenhuma quando eu tinha 13 anos. Como foi que isso aconteceu? Como é que se explica isso? E aí eu fui querer estudar a minha própria vida para ajudar outras pessoas a seguirem um caminho parecido com o meu. Porque eu identifiquei que muita gente utilizava da minha história como base para construir sua própria. E se nem eu mesmo estava entendendo o suficiente sobre a minha história, como é que eu ia ajudar outras pessoas? E foi aí que eu me baseei na minha história para criar um método de educação protagonista que virou várias coisas depois, que inclusive vai estar registrado nesse livro. Mas as minhas professoras, elas olharam para mim e falaram assim, Davi, era impressionante o quanto que você sempre foi líder. O quanto que você sempre foi resolvedor de problemas. Uma professora minha falou de uma passagem que a gente estava plantando pé de feijão na escola. E o meu pé de feijão era o mais bonito, era o mais decorado, era o mais arrumado, porque eu sempre fiz mais do que fui demandado. E um pé de feijão caiu no chão. E eu era o primeiro a correr lá e pegar o pé de feijão e colocar a terrinha dentro. Sempre fui proativo. Cara, esse é o meu perfil. Eu lembrei disso agora, que interessante, velho. E você falou num ponto que é um ponto de dor pra muita gente aqui, porque tem muitas pessoas que sabem fazer alguma coisa, mas não sabem ensinar aquilo que fazem. Porque é uma segunda habilidade. Primeiro é fazer e a segunda é aprender a ensinar o que fez. E é muito aquele connect the dots, né? Olhar pra trás e conectar os pontos e entender a lógica do teu próprio caos. Por isso que eu acho muito legal isso, quando você para pra refletir. Quantas vezes, acontece demais isso, quando você às vezes lê um livro, você, nossa, eu faço isso, é uma técnica que nem sabia que existia. Então quando as pessoas percebem esse padrão e poder colocar, e quando você ensina alguém, você aprende 2 vezes também, né? Sem dúvida, e você vai validando o teu método, né?
quando você ensina alguma coisa pra alguém, essa pessoa aplica e ela começa a ter resultados reais, você compara os resultados que você teve tendo aquelas atitudes e o resultado que essa pessoa teve tendo as atitudes que ela teve, você consegue ter um nível de aprendizado e uma profundidade em relação ao que você está ensinando muito maior. E é isso que eu estou conseguindo com a minha mentoria. É aplicar o método que foi aplicado na minha vida, que me trouxe resultados, na vida de outros jovens. E eu consigo ter o feedback em tempo real do que está sendo feito a partir deles. E principalmente você que tem essa bandeira que representa muito o jovem, eu comecei a empreender muito cedo também. Só que a minha grande diferença, assim, para você, é que não vou falar que não tinha rede social, senão parecia um ancião aqui, né? Tenho 34. Mas não era. Mas a gente não usava, por exemplo, Orkut pra negócio. Era uma coisa completamente formal. A gente nem tinha acesso até IG, essa coisa. Então não era tão instantâneo quanto é hoje. Hoje é diferente. Então, por exemplo, você tá há uns 20 anos e, cara, documenta toda a sua jornada. Pessoas têm capacidade de te olhar. E eu sempre acreditei que a nossa idade nunca pode ser utilizada como uma desculpa. Cada fase da nossa vida tem uma dor e uma delícia. Por exemplo, quando a gente começa a empreender muito novo, tem aquele julgamento pô, você é muito jovem, as pessoas confundem liderança por extensidade de tempo, mas é intensidade de prática. É isso. Não tem nada a ver o quanto tempo você tem, né? Quem dirige melhor, Ciro Carneiro, meu avô, ou Lewis Hamilton? Meu avô tem o dobro do que ele tem de vida, mas eu nunca seguiria o meu avô, né? Eu fico atrás do Lewis Hamilton ali na estrada. Mas qual você acha que é uma das grandes dores, principalmente hoje, dos jovens? Você acha que é o medo de ser julgado, ou o medo de, putz, o que o pessoal vai achar se eu vou lá? A coisa mais comum é receber pergunta, Caio, eu vou ter uma reunião com uma pessoa muito mais velha do que eu. Quantos anos tem essa pessoa? 28? Às vezes o cara tem 18, 19. Mas dá uma intimidada nisso, né? Como que... Você recebe muita mensagem assim? Cara, como que você lida? O tempo todo na minha mentoria, nas minhas redes sociais. Eu queria ilustrar com 3 histórias. Vou contar bem rapidinho. A primeira delas, eu tinha 13 anos. Eu tava criando a minha empresa, eu tinha acabado de ter a ideia. E eu fui marcar uma reunião com o maior vendedor de material escolar de Alagoas. Com a maior loja que vendia material escolar. Esse sotaque maravilhoso que você tem é de Alagoas, é de Alagoas, né? O pessoal do podcast estão pensando nesse sotaque envolvente. Esse sotaque esse swing gostoso. Eu sou do Nordeste. E aí eu fui ter essa reunião, fui tentar marcar a reunião. E aí eu peguei no telefone e liguei, fiz uma voz mais grossa. Nada, né? Voz de criança do mesmo jeito. Eu tinha 13 anos de idade, eu tenho voz de criança hoje. Imagina com 13 anos de idade como é que não era a minha voz. Marquei, deu certo. Cheguei lá pra ter reunião. Fui sozinho. Com 13 anos de idade, meu motorista me deixou na porta da loja, eu desci com a pastinha debaixo do braço, com todo o material impresso para explicar o que era listite, sem saber muito bem o que é que eu queria. Eu queria apenas ter uma perspectiva de um cara que já estava naquele mercado para conseguir saber o que é que ele pensava em relação àquela minha ideia. Eu estava inseguro, eu não sabia o que é que era aquilo. Beleza, fui lá, quando eu cheguei, sentei no sofá. E aí ele saiu da sala que ele tava, que era a sala dele, o dono da loja. Ele foi até mim, ele olhou pra mim e ele falou, cadê seus pais? Estão no banheiro? Aí eu falei, não, a reunião é comigo mesmo. Ele falou, não, com você eu não tenho interesse em conversar, eu acho até que é legal conversar com você. E eu olhei pra aquilo e fiquei muito triste, velho, muito triste, fiquei acabado. Aí eu, beleza, fui embora e... Eu curto muito esse sentido de você canalizar essa frustração pra alguma coisa positiva. Boa! E eu olhei pra aquilo, aquela frustração que me veio naquele momento, aquela tristeza. Eu falei, cara, eu vou esfregar na cara desse cara de que eu tenho potencial. E de que idade não é fator pra se julgar ninguém. E sim resultados. Eu vou ter resultados e esse cara vai pegar o telefone e vai me ligar. E você deve ter recebido... Como você documenta a tua jornada há muito tempo, também tem muito desse lance, né? Você começou a empreender, você tinha 13 anos. Sim. E com 13 anos, tem muita gente que deve olhar e falar, que absurdo, esse devia estar brincando, devia estar na rua, sabe, se divertindo, sendo criança. Só que é uma grande diferença. Infelizmente, tem muitas pessoas que perdem as suas infâncias para poder ajudar os pais e mães. A gente sabe o país tão desigual que a gente vive. Mas no seu caso, era sua, entre aspas, brincadeira, eu brincava né, de empreender. Nas minhas primeiras palestras eu falo sobre isso. Era uma brincadeira, né? Você sentiu um prazer enorme ali de Eu transformar sinto até nada em hoje. algo. Eu Que nem sinto aquelas até crianças, hoje. às vezes, que sentem um prazer em montar coisa. Sabe, o cara tem prazer em construir ali robozinhos e desde cedo fica ali. E foi Ou um isso. jogo de videogame, o teu joguinho, entre aspas, era vender, era transformar nada em algo, era resolver o problema de alguém. Cara, sabe as doses de serotonina que são enviadas pra quem joga videogame, quando o cara tem uma conquista, passa de fase? Aham. O meu jogo de videogame era a minha vida empreendendo. Tanto é que, durante esse meu processo de autoanálise e de autoobservação, eu parei pra pensar que eu não entendia o que eu tava fazendo até os meus 14 anos.
Até os 14, pra mim, tudo aquilo era uma grande brincadeira. Eu só comecei a entender quando chegou na conta da minha empresa o primeiro faturamento de 100 mil reais. Quando bateu 100 mil reais, eu olhei e falei, puta que pariu, o que é que tá acontecendo? A brincadeira tá ficando séria, então bora profissionalizar. Então, eu fui obrigado a amadurecer muito rápido, a crescer muito rápido, a aprender muito rápido, porque eu não sabia de porra nenhuma. Eu era um menino de 13 anos que não tinha nenhum background em relação a negócios e eu me dei o luxo de aprender à medida que eu avançava. E eu fico muito triste quando eu vejo a galera, não, você precisa esperar se sentir pronto pra começar a fazer alguma coisa. Como é que, sob qualquer perspectiva, eu poderia me sentir pronto com 13 anos? Não tinha como. Era impossível. E a coisa mais bacana de tudo isso, também sobre a minha perspectiva, é que eu comecei a documentar esse meu conteúdo em 2014. 2014 nem se falava sobre empreendedorismo. As pessoas nem sabiam que era startup. As pessoas falavam sobre inovação. A inovação já se falava. Eu quando fiz ADM, eu cursei administração, já, mas o que você faz na faculdade de ADM? Ah, tá perdido, né? Não sabe o que vai fazer. E ninguém falava empreendedorismo. Eu quero ter meu negócio e pronto, né? Essa palavra veio de um tempo pra cá, né? Ninguém falava, não era cool. Não era, virou. Não era legal ser. Caiu no mainstream, não era. Era apenas de quem trabalhava com isso de fato. Eu lembro, puta, faculdade eu entrei em 2004, era aquela coisa, puta, o que você quer ser engenheiro? O que você vai fazer tal? Isso, médico e tal. Tradicionais. Aí, o que você vai fazer de administração? Não sabe o que era a vida, né? Então você vai fazer algo mais genérico. Era assim, não era tão cool. Agora, até falando nesse ponto, vira e mexe, cara. Eu recebo essa pergunta e eu tenho muita delicadeza de responder da maneira certa, né? Caio, eu vou fazer uma faculdade, você acha que é decisivo, determinante e tudo mais? Eu acredito que eu queria muito a sua visão, porque eu coloco uma visão baseado 2004, a gente tá em 2021, a gente tá falando de 15 anos atrás. Então, a educação, ela se aprimora, ela evolui, às vezes não na velocidade que a gente precisa no Brasil, mas evolui. Você que já estudou fora, você que estuda aqui, você que tá ali vivendo esse ecossistema de faculdade e tudo mais, a gente sabe que tem muitos players, como eu, por exemplo, tenho superior incompleto, não cheguei a me formar, entreguei TCC na faculdade, passei no TCC, só que eu tinha algumas DPs. Minha carreira na venda direta já estava muito ganha, não fazia sentido para mim aquela alocação de tempo, né? Pegar o diploma em si. Então, acho que empreender, né? Diferente de negócios tradicionais, que a faculdade é uma passagem obrigatória, medicina, você é obrigado a fazer, ter o seu negócio próprio não é obrigatório. Mas eu acredito que nada é inútil. Mas é muito importante você saber buscar a coisa certa. Como que você foi buscar conhecimento? Já que você teve essa visão antes, né? Você começou a empreender antes de passar pelo esse momento de faculdade. Qual foi seu critério para decidir? Porque eu sei que você não gosta de jogar tempo fora. E você sabe que na educação informal tem muita coisa. Você conhece os maiores players do Brasil, você sabe que, puta, às vezes uma faculdade eu ligo pra esse cara, fico uma hora com esse cara no telefone na faculdade. E como foi o teu processo decisório de uma escolha de uma faculdade para te auxiliar? Primeiro de tudo, muita gente... Eu mesmo tenho certeza que você em algum momento também tinha esse conceito de que a aprendizagem, ela se baseava no modelo formal, onde você sentava com o professor na sua frente e você recebia... Tipo, um dá, outro recebe, né? Um dá, outro recebe. Você recebia de maneira pacífica, de maneira totalmente passiva esse conteúdo, então você sentava e o cara te ensinava e você só aprendia dentro da sala de aula. Uhum. Pela própria circunstância que eu estava inserido na minha vida, eu fui obrigado a desenvolver a skill de aprender com tudo, de aprender com todos e de aprender em todos os momentos. Então, eu não tinha uma faculdade para fazer com 13 anos. Na escola não se falava nada sobre negócios. Sim. Eu não sabia muito bem onde pesquisar sobre esses assuntos. Nas redes sociais, só quem estava falando sobre empreendedorismo era a Bel Pass, era o Geração de Valor e o Murilo Gun e o Conrado Adolfo. Quando eu comecei a gerar conteúdo, só tinha esses players dentro do mercado. Então, tudo aquilo era muito novo, nem se falava sobre marketing digital ainda. Eu tive que aprender na marra, eu tive que desenvolver essa habilidade. Entretanto, eu acredito que é totalmente possível você aprender tudo o que você aprenderia em uma faculdade fora dela. Isso é um fato. Uhum. Mas a faculdade pode ser extremamente relevante para você fazer networking, para você se encontrar se você estiver perdido, para você conhecer pessoas que podem te ajudar a direcionar o seu caminho para algum lugar que de fato faça sentido para você. Eu optei por fazer faculdade. Eu achava que a solução para os meus problemas estava lá nos Estados Unidos.
Eu achava que eu só iria encontrar alguma faculdade que eu me adaptasse lá fora. Eu morei 4 anos lá fora. Depois do Shark Tank, eu escrevi meu livro, eu vazei para os Estados Unidos. Morei numa casa de família, depois eu fiz uma boarding school, estudei em uma escola pública com filho de pedreiro, de marceneiro, onde eu aprendi um monte de coisa, que era uma realidade que eu não estava acostumado a conviver. Então eu coloquei o chinelo da humildade, pisei no chão. Se eu quisesse fazer amizade, eu teria que perder 200% da marra que eu tinha sobre qualquer circunstância. E eu aprendi muito, evoluí pra caramba, e essa minha experiência morando fora foi fundamental pra mim e pra quem eu me tornei hoje. E eu optei por fazer faculdade lá fora. Eu cheguei na faculdade com a expectativa altíssima. Onde que era? Era em Miami, eu fazia FIU, Florida International University. Era a segunda melhor faculdade de negócios internacionais Que legal. dos Estados Unidos, segundo o ranking. E eu sabia mais que os meus professores. Muito mais. Eles não sabiam nada, eles sabiam apenas ensinar as aulas que estavam prontas pelo livro que Ou seja, era aquele olhar muito acadêmico, assim, cartesiano. Academicaço. E, Você queria mais um ensinamento da rua ali, do campo de jogo, da batalha, né? cara, você não sabe quão frustrante era pra mim entrar na sala de aula e o professor falando coisas que eu sabia que ele tava lendo o livro. Ele leu o livro e falou para as pessoas, porque eu sei que ele nunca executou aquele conteúdo. Se eu tivesse uma dúvida sobre algum negócio que eu estivesse criando e fosse falar com ele não saberia me responder. Muitas vezes ele vinha me perguntar sobre coisas. Então, essa perspectiva da faculdade tradicional, essa visão da faculdade tradicional, não se adapta mais para o mundo moderno. Como assim, Davi? Simplesmente... o mundo está mudando numa velocidade tão grande que não dá para você escrever um livro e esse livro sair atualizado. Uhum. Quando o livro é publicado, ele já está desatualizado. Ele já sai da editora com erros de continuidade, com diversos erros De tempo. de tempo. Cronologia. O mundo está mudando muito rápido. Então, um professor que se preparou na faculdade há 30 anos atrás, ele, infelizmente, se ele não se atualizar, ele não está mais preparado para continuar entregando conteúdo nos dias de hoje. Então, se você quiser empreender, se você quiser crescer, a faculdade pode ser, sim, importante. Eu optei por fazer faculdade. Pessoalmente, eu estou fazendo faculdade aqui no Brasil, chamada Link. Eu larguei a faculdade nos Estados Unidos, vim para o Brasil, só que a minha faculdade é muito diferente do normal. Se você fosse me perguntar, Davi, entre fazer uma faculdade tradicional e não fazer faculdade, na minha situação, o que é que você faria? Não faria faculdade. Eu alocaria aquele tempo e aquele capital em diversas outras coisas. E isso um parênteses para quem quer ter o seu negócio próprio. Exato. Né? Porque existe no ensino informal muita coisa. Hoje, players que têm grandes Eu negócios... não tô falando que se você quiser ser médico, você pode simplesmente largar, não fazer Sim. faculdade. Eu gosto de reforçar isso, porque hoje o ensino informal... E o Flávio Augusto, ele fala muito isso. Ele falou, sabe por que eu fiquei bilionário, Caio? Por quê? Porque a escola é incompetente. Por quê? Porque eu ensino inglês, se a escola fosse boa, porque tem inglês na escola, é obrigatório, mas como a escola tradicional tem essa incompetência, eu fiquei muito rico. Então foi no ensino informal do inglês, porque é e o princípio se coloca a mesma coisa nesse viés de negócio próprio. No ensino informal você tem muitas coisas. Agora, a gente está vendo o surgimento dessas faculdades que viram essa brecha no mercado, perceberam que aquele curso de administração não é voltado para quem quer trabalhar numa companhia e quem quer possuir uma companhia, quem quer criar uma companhia, e está criando esse conceito mais novo, mais atualizado, focado, sabe aquela faculdade focado para quem quer construir o seu próprio negócio. Pum, tem um nicho. E isso deve ser muito relevante e isso deve ser muito interessante, né, cara? E eu posso testemunhar porque eu tô em uma dessas. Eu tô na faculdade mais inovadora e eu não tenho dúvida alguma, na melhor faculdade de negócios do Brasil. Dá uma das diferenças aí, uma das coisas. Vai ser legal pra mim, porque eu fiz administração naquela meio que... era industrial. Um fala, todo mundo recebe, fica quieto e vambora. Primeiro que todos os meus professores têm experiência de vida real no mercado. Isso é muito legal, Todos são empreendedores. Todos têm a mão melada de graxa. Eu tenho uma aula com o currículo do cara tem assim, você precisa ter um negócio. Você precisa ter um negócio. É isso, é literalmente isso. Senão você não entra no processo de avaliação para ser professor. Você tem que provar que você já teve algum negócio em algum momento da sua vida. Segundo, que eu tenho uma aula, por exemplo, com o Vabo, que é um cara fantástico, que é investidor, que é empreendedor. Tenho uma aula com o Álvaro Chocair, que é fundador da Tarpon, um dos maiores fundos de investimento do Brasil. O Thiago Reis está sempre na faculdade. Sim. O Gui Junqueira está sempre na faculdade. Segundo, não tem vestibular.
Você não faz uma prova para você entrar. Você é avaliado como ser humano. Eles te avaliam como quem você é, as suas habilidades, as suas realizações, o que você fez. E não simplesmente eles te consideram como uma nota. Tipo, muito mais soft skill do que hard skills, Com certeza, com certeza. E outra, você faz um vídeo, então eles testam sua habilidade de comunicação, você faz uma entrevista, então eles testam sua habilidade de persuasão, de liderança. Eles querem saber se você já tem negócio, se já criou alguma empresa. E o foco da Link é você sair de lá com a empresa criada na prática. E tem uma parada que é a melhor de todas pra mim, é assim, se você não tem negócio, durante a tarde tem o Venture Lab. Você vai pro Create Your Business. Se você já tem negócio, você vai pro Grow Your Business. Então, você sai de lá com o negócio. E o laboratório de inovação deles é muito massa, porque eles... Ou seja, eles ramificam, para quem ainda não tem um negócio, eles te ajudam a criar um MVP, estruturar e tal. Se você já tem, é como melhorar a parte de growth, como melhorar a métrica e tudo Exato. mais. E aí eles te dão, te ajudam com marketing, te ajudam com o jurídico, te ajudam com todos, e você não precisa contratar para tua própria empresa. Então eles, dentro da faculdade, eles servem como processo de aceleração. A Link mais um processo de aceleração de empresas do que uma faculdade em si, mas parece uma mentoria. A gente tem mentoria de fato. Legal, e é uma faculdade normal, então você ganha um diploma depois de 4 anos de administração de negócios. Você sai formado, formalmente formado em administração de negócios e ao mesmo tempo você tem as skills, as habilidades que são fundamentais para o mundo moderno. A gente tem aula de people skills, a gente tem aula de comunicação, a gente tem aula de investimento. Eu tenho uma aula toda segunda-feira chamada Como Ganhar R$ 8.900 por mês. Por que isso? Porque é o preço da faculdade. Então o objetivo é que os alunos se autossustentem lá dentro. Que legal, que eles cara. consigam ganhar o dinheiro para que não enchem o saco dos pais, para que os pais tenham que pagar para ele, para que eles consigam... Empreendedor raiz, né? Exato, para que eles consigam empreender já, no presente, ganhar essa grana e conseguir bancar a sua própria faculdade. É cara? É para todo mundo? Não. A Link é uma faculdade de elite, mas não é elite financeira, é elite intelectual. As pessoas que estão lá dentro é o nível de networking que você não tem ideia. Eu me sentia muito sozinho. O tempo inteiro eu sempre me senti muito sozinho, meio ETzinho, sabe? O diferentão, desde criança. E quando eu cheguei na Link e eu vi 50, agora 150 ETzinhos como eu, de jovens que fazem acontecer desde moleque, que criam empresas, que querem fazer diferença no Brasil, que pensam nas coisas que eu penso, que falam sobre prosperidade, que falam sobre crescimento e ao mesmo tempo ainda tem vida, ainda gosta de sair pra balada, gosta de curtir, gosta de se divertir. Eu falei, cara, aqui eu estou em casa. Me identifiquei com essas pessoas e finalmente... Eu acho que uma coisa muito interessante, esse processo de triagem, né? Esse processo de segmentar, escolher uma dor só, resolver. Que é um dos grandes desafios hoje da faculdade, que são, N cursos, são muita coisa. Então deve ser um grande desafio. Você então, falou essa que você... é uma grande vantagem, né? Demais. Você faz um curso só, a gente tá falando de monotarefa, né? monotarefa, Então é isso que pega eu ia uma falar. dor só e resolve muito bem. Então você consegue ter a mesma galera, enfim, isso é muito interessante mesmo. E outra, todo mundo da mesma tribo, dentro de uma faculdade. Se você mistura cursos, é bacana, porque você traz uma sensação de, pessoas diferentes mentalidades e tudo mais. Mas na prática, no mundo real, você juntar pessoas de uma mesma tribo potencializa a parada também, sabe? Então, você não mistura gente que tá fazendo humanas e gente que tá fazendo... Não é o contrário de humanas? Exatas. Isso, sabe o que eu acho muito legal? Imagina o nosso país navegando por um caminho desse, mas oferecendo, às vezes, de maneira pública, uma experiência dessa. Eu acho que porque a gente sabe que empreender transforma, né? Sem dúvida, cara. Empreender transforma, né? Um dos mecanismos de melhora social é o empreendedor. E, cara, que legal. E Davizinho, uma pergunta aqui, uma curiosidade. Qual é uma das perguntas que você mais recebe pra galera? O que é uma das dúvidas que você mais recebe? Que, cara, vira e mexe tem essa. Você abre a tua caixinha de pergunta ali, que eu vejo que você abre bastante no teu Instagram. Qual é uma pergunta que frequentemente você recebe? Caio, Davi, eu quero começar um negócio aqui, mas não sei o que eu faço, o que eu faço? Cara, a pergunta que eu mais recebo tem a ver com a pergunta que você fez e eu não consegui responder. Que é o que faz os jovens não seguirem em frente com seus projetos, com suas ideias? As pessoas me perguntam, Davi, como é que eu faço pra lidar com o julgamento, com as críticas das pessoas? Pode falar o que for, mas dói, né? Pode falar o que for, dói, cara. Dói pra gente hoje. Imagina quando a gente começou, quando eu comecei. Justo. Eu sofri muito com isso, cara. Imagina que, como eu falei, com 14 anos, criando uma empresa, criando um negócio, eu fui alvo eu fui usado como bode expiatório ali. Eu era o primeiro que estava surgindo, jovem, criando uma empresa. Se o empreendedorismo já era criticado pelas pessoas, imagina o empreendedorismo sendo praticado por um menino de 13 anos de idade.
Então, dentro do meu colégio, eu sofri demais. As pessoas me... Sofreu bullying já pro seu vendedorzão? Não, Quer vender, quer ganhar cara, dinheiro? Bullying não, assim, eu sempre fui... Talvez eu ia falar uma besteira agora, deixa pra lá. Eu sempre... Isso é maturidade, gente. Você viu? Com 20 anos o filtro dele já... Respira, repensa. Exato. Fala, não falo. Não, isso é parabéns. 20 Cara, anos. obrigado. Eu aprendi um pouquinho, fiz muita merda já na minha vida. Então, eu não era bullyingado, assim. Eu nunca sofri bullying de ficar excluído, não sei o quê. Mas eu sentia que as pessoas me olhavam diferente. E eu perdi muitos amigos ao longo do processo. Quando você amadurece, quando você cresce, é você mesmo se sente numa posição de você não querer mais ter aqueles velhos papos clichês, aqueles velhos papos sem pé nem cabeça que não leva ninguém a lugar nenhum. Aquela coisa, quando você toma uma decisão de ir pra um lugar e você não quer ficar discutindo aquelas mesmas coisas, que até que foi muito bom, mas um momento lá pra trás, assim, Exato. né? É aquela coisa, quando você decide casar, naturalmente, você para de conviver com os amigos mais baladeiros. Por quê? Porque a decisão que você tomou, ela é antagônica àquela. Não significa que aquele cara não foi uma boa companhia, que não pode se ver, você deixou de gostar dele, mas é uma pessoa que decidiu ir pra um caminho B, e tá tudo bem. É por isso Então, que eu então falo. teve muito isso de Teve você... demais. Só que você teve muito cedo essa decisão, né? Exato, e eu Uma sofri decisão, muito tipo, cedo isso. não é que, puta, tinha mais 10 amigos que tomaram essa decisão. Às vezes Ninguém você tomou, eu fui sozinho. Eu estive sozinho até os 18 anos de idade. Até que. Você não tinha aquele brother da escola pra trocar ideia? Não tinha ninguém pra trocar ideia sobre o que eu tava fazendo. Só gente mais velha o tempo inteiro. Por isso que eu fui forçado a adquirir uma Você maturidade. sempre teve amigo mais velho? assim? Sempre. Tive que ter. Os meus sócios eram mais velhos. Eles tinham, sei lá, eu tinha na época 13, eles tinham 23 anos. 10 Pô, anos a mais de diferença. muito, É muita cara. coisa. Então eu fui obrigado a desenvolver essa maturidade. E os meus... Olha que interessante. Eu vivia o fluxo normal das pessoas que empreendem, só que o meu demorou um pouquinho mais pra acontecer. Os meus amigos, quando eles completaram 18 anos e que começou a pressão familiar, cara, e aí, você vai fazer o que da sua vida? Cadê? Começar a ganhar dinheiro, cadê? Buscar um estágio, cadê? Pagar as contas, quer tá namorando e quer levar a mina pra comer num lugar bacana e tá sem grana porque a mesada acabou. Começou a surgir esses problemas na vida dos meus amigos que eles não tinham antes. E os problemas surgiram, eles vieram até mim e me perguntaram, Davi, como é que eu faço pra fazer o que você faz? Como é que eu faço pra empreender? Cara, que arrependimento. Davi, desculpa. Eu não entendia o que você estava fazendo. É momento, né? Não fazia sentido pra gente. Você tá criando empresa com 13. Agora que a gente percebe que desde os 15 anos você é independente financeiro, desde os 15 anos você não pega nenhum real nem do teu pai nem da tua mãe, que você é o cara que tem a possibilidade de pagar uma balada inteira pra todo mundo, pra fazer uma festa de aniversário com a melhor atração possível, com o próprio dinheiro, com o próprio trabalho. Agora a gente começa a observar. Tem que doer, né? Tem que doer. E muitas vezes eu fiz coisas de maneiras extremamente pensadas e intencionais para que eu pudesse despertar neles esse sentimento. Agora um ponto de interrogação. Como que você lidou com o dinheiro? Você Bem sempre pra lidou caramba. bem? Lidei bem pra caramba. Porque às vezes, eu falo, por exemplo, minha primeira experiência foi com 13 anos, comecei a vender, mas eu desenvolvi a habilidade de venda ainda era muito cedo. Só que naquela venda informal, eu vendia tudo, cara. Vendia tudo. Você foi pra um ramo mais acentuado. Pô, você construiu um negócio. Então, eu tinha gestão profissional na minha empresa de finanças, né? Você nunca perdeu a cabeça, assim? Já fiz muita merda, eu tô falando. Fiz muita merda e a galera nem imagina. É porque eu tenho... Mas também é aprendizado. Mas você Demais. sempre foi muito aquele cara que, dentro das limitações de uma pessoa nova, assim, puta, dentro das limitações de uma pessoa nova, até que fui bem, cara. Eu fui bem. acertei mais do que eu errei, mas os meus erros foram graves, assim. Porque a galera deve olhar pra mim, eu tenho um cara de moleque, deve imaginar, pô, esse cara não faz nada de errado na vida. Mas imagina eu, cara, ganhando 30 pau por mês com 14 anos de idade, com as palestras que eu fazia, com tudo que eu tava recebendo porque ali. ainda aconteceu isso, né? Você lançou seu livro muito cedo, seu livro foi muito bem. Aí você foi no Shark Tank, aí todo mundo, nossa, quero ver esse menino. Você teve um poder de comunicação, você fazia muita palestra. Eu comecei a fazer palestra de uma maneira muito natural. Antes de eu considerar o Davi Braga como empresa, eu já estava no palco. Só que eu fui muito intencional porque eu usava daquela mídia que eu estava recebendo ali Pra atrair cliente. para minha empresa. Eu tava me usando como estratégia de marketing. Tem gente que olha assim, o Davi foi uma jogada de marketing do pai dele, da mãe dele. Eu fui mesmo uma jogada de marketing, mas sabe de quem? Minha. Quem mais se aproveitou foi Quem você. mais se aproveitou fui eu. A pessoa maquiavélica por trás que tava utilizando da carinha de bebê em prol disso era eu. Que não tem nada de errado. E tá né? tudo certo, cara. Tá tudo. Eu tinha medo de falar isso. Meu Deus, será que as pessoas vão perceber algum dia que eu sou maquiavélico? Você tá usando uma vantagem que você tem. A meu favor. Você começou a empreender muito cedo.
uma novidade. É a mesma coisa que, puta, sabe, quando o Seja Foda ele estourou, puta, o Seja Foda ele estourou, muitas pessoas começaram a me convidar pra falar em diversos canais de comunicação. Não tem nada de errado você usar algo que você fez pro bem de apoio pra te levantar ainda Claro, mais, com né? certeza. E aí, imagina que no Shark Tank, quando eu fui lá, eu botei o suspensório. Eu fui com cara de criança. Por quê? Porque tudo o que é contrário viraliza. Marketing, meus amigos. Marketing, total. Cara, no Shark Tank eu fui 100%, eu pensei em tudo que aconteceu lá dentro. Eu estudei sobre a vida de todos os tubarões. Eu fui na primeira temporada, né? Então eu não tinha referência de quais seriam as possíveis perguntas que os tubarões poderiam fazer. Então eu assisti 2 temporadas inteiras do Shark Tank americano e anotei todas as perguntas. E eu sabia as respostas na ponta da minha língua. Aí você sabia, por exemplo, que o Caíto gostava pra usar Sabia. alguma coisa pra identificação, Exato. gatilho mental da afeição. Total. Tanto é que eu estudei. Como a gente estuda um cliente potencial que a gente vai fazer uma O visita. interlocutor, né? A gente estuda quem vai escutar o que a gente tá falando. Se eu pude chegar e viralizou pra caramba isso aí, olhar pro Shiba e falar assim, Shiba, você vai sair daqui com investimento e com o genro, que essa parte viralizou. Você viu isso? Sim, sim, Que sim. viralizou no Brasil inteiro. Viralizou Robson Shiba do Shining Box. do Shining Box, viralizou no Brasil inteiro, no Você TikTok, no estudou, pô, Facebook. ele tem filha, tem a minha Eu idade. sabia que ele tinha filho, eu sabia quantos anos a filha dele tinha. Apesar de eu ter pensado, de eu ter tido aquela sacada na hora, eu estudei sobre todos os tubarões. Eu fui lá mirando em alguns tubarões específicos. O meu pitch, a minha comunicação foi pensada em atingir tubarões específicos lá dentro. Então eu sou intencional. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu não posso deixar a maré subir e descer e eu ficar à mercê dela. Eu tenho que intencionalmente direcionar as minhas atitudes para gerarem resultados intencionalmente pensados anteriormente. Fez sentido o que eu quis dizer? Muito, eu entendi. Captei vossa mensagem. Fechou. E como que você lidou? Porque seu pai Kepler fera também. E eu sei que você deve ter um baita de um orgulho. Muito legal quando você tem essas referências. Mas como que você lidou? Porque é um prato cheio, às vezes, pra quem, né, de julgar. Ah, mas só isso aqui por causa do pai. É mas pronto, né? tal. E como que você sempre ressignificou isso? Primeiro, uma vez eu perguntei pro Flávio, né? Puxa, Flávio. Não, uma pergunta eu acho que alguém fez, eu tava dando dele e ele respondeu, né? Puta, Flávio, como é que você, né, dos seus filhos, pô, você já é bilionário. E ele falou assim, Caio, meus filhos não têm culpa por eu ter feito muito bem feito. Meus filhos não têm culpa nenhuma por eu ter feito algo muito bem feito. Ao contrário. Obviamente que eu vou ensinar eles, cada um tem a sua trilha, mas eles não têm culpa nenhuma de eu ter feito muito bem feito. Olha que jeito muito legal, né, de se responder. Mas como sempre você lidou com essa parte? Porque são 2 tipos de cobrança, né? Quando às vezes o seu pai pode ser no esporte, né? Quando você é filho de um cara muito bom, tem aquela expectativa, tem que corresponder, hein? Porque olha o sobrenome. Mas o outro lado, se ele vai bem, mas também foi por causa disso. Ou seja, as pessoas vão julgar sempre. Em qualquer um dos casos vão julgar. Mas como que você lidou sempre internamente? Assim, porque externamente, não importa. Mas internamente, como você sempre lidou de ter pais empreendedores, pais que sempre jogaram grande, e você agora, puxa, porque sempre foi muito questão no jeito que você fala, eu acho muito legal. Tipo, cara, eu honro de onde eu vim. Eu honro tudo. Puta, eu sou muito grato. Ainda mais a gente sabendo que o nosso país é um país de tanta desigualdade. Mas você sempre fez questão de falar assim, mas a caneta da história, quem tá escrevendo sou eu. Caneta da história, sabe? A tinta, cada página, tem quem tá escrevendo. Pra eu conviver com você, eu sei que você faz questão disso, porque, principalmente, quem vem de famílias, às vezes, mais tradicionais, ou famílias que, às vezes, ele faz questão quando ele sabe da sua competência, né? Então, você sempre fez questão de deixar isso claro, cara, em cada coisa que você fazia, em cada resposta que você dá, você sempre fez claro de deixar isso, tipo, honro, acho incrível. E aprendi pra caramba. Mas daqui em diante, desde sempre, eu sempre fiz questão de... Às vezes você poderia ter pego, às vezes, os caminhos mais rápidos até, né? Você poderia ter pego, entre aspas, atalhos. E não, você sempre fez questão de escrever suas próprias histórias, né? Cara, é um prato cheio mesmo. É um comentário pronto. E eu não julgo quem faz esse tipo de comentário. Porque se você for fazer a matemática, 1 mais 1 igual a 2. Então, eu fui contra-intuitivo. Seguindo a intuição... seguindo o padrão normal da sociedade, de fato, deveria ter sido mais fácil. Só que meu pai não facilitou em nada pra mim. Pelo contrário, ele tornou minha vida o máximo que ele pôde, o mais difícil. Por que ele fez isso? Ele olhou pra mim e falou assim, Davi, não é fácil pra ninguém e nunca vai ser pra você.
Quando as pessoas falam, Davi, pra você é muito fácil, a minha resposta é muito simples. Mas não seria mais fácil eu ter sido simplesmente o filhinho de papai que viveria do dinheiro do meu pai e nunca na vida me esforçaria em nada? Ou me expor, ou entrar num campo de risco. E o que foi que eu fiz? Foi exatamente o contrário, cara. Se eu tô aqui colocando minha cara à tapa, sabendo que vai ter um monte de gente que vai encher meu saco, vai falar vai tirar meu sono, porque vai ficar mandando mensagem pra mim o tempo inteiro enchendo meu saco sobre qualquer coisa, é porque eu decidi me expor. Justo. Então eu tô enfrentando um desafio. Eu poderia não estar enfrentando, eu teria essa zona de conforto de não estar enfrentando esse desafio. Seguindo a lógica tradicional, eu deveria ter seguido a zona de conforto. E tem uma frase que eu acho que representa muito isso, né? O maior inimigo do sucesso futuro é o sucesso presente. E você não deixou essa cilada te pegar, né? Porque o maior inimigo do sucesso lá na frente, às vezes, é o sucesso que a gente já tem hoje, quando a gente se esconde atrás de alguma coisa. Você falou, não. Nunca na vida. E Vambora. assim, o sentimento de protagonismo verdadeiro, ele vem a partir do momento que você constrói com suas próprias mãos. Ou seja, que você influencia, que você, através da tua liberdade, você consegue fazer o que você quer fazer, verdadeiramente com o que tem a ver com o que você ama, com o que você gosta, com o que você sabe de fazer. E eu não teria o sentimento de protagonismo se eu ficasse debaixo da saia do meu pai. Se eu ficasse debaixo do guarda-chuva dele, ou debaixo debaixo do guarda-chuva dele mesmo. Eu nunca teria sentimento de protagonismo, de realizar por conta Eu acho própria. que hoje deve acontecer ao contrário, porque, puto, Kepler, um beijo pra você. Já participei lá do Anjo Investidor na Jovem Pan, o programa dele. Aposto que hoje deve acontecer o contrário. O Kepler fala assim, você que é o pai do Davi Braga? Acontece muito, e ele faz essa brincadeira demais. E assim, meu pai, ele olha pra mim e fala assim, Davi, você é muito egoísta. Aí eu, por quê? Ele fala, você é bom pra caramba, velho. Eu fico com raiva que às vezes eu acho que você é até melhor do que eu. Como é que pode um negócio desse? Aí eu brinco com ele e ele fala, você deveria trabalhar comigo. Eu sempre quis que você trabalhasse na Bossa Nova junto comigo, eu queria que você me ajudasse. Eu sei que você é bom, você ia mandar bem, não sei o quê. Eu falei, pai, não, eu quero construir o meu sucesso através... E ele deve falar isso com uma boca cheia de Ele orgulho. fala, ele velho, adora. cheio de orgulho. E agora... A melhor cara, coisa pra um pai é falar assim, filho, você é muito melhor que eu, você é um safadinho, cara, você é bem melhor que eu. É uma delícia, cara. E ele reconhecer fala isso. pros 3 filhos. Isso que é muito Se legal. você tá me olhando aqui, você pode pensar, esse moleque é bom porque você não conhece minha irmã. Minha irmã tem 16 anos. Sua irmã é mais low profile, assim, né, ou não? Agora mais não. Eu vou falar um pouquinho sobre... Os 3 filhos têm negócio, tá? Os 3 têm CNPJ. A minha família inteira, todo mundo tem um CNPJ aberto. A Legal. família é feita de... a gente chama de family business, é uma família de empreendedores. A minha irmã, ela acabou de abrir uma marca de pijama completamente inovadora. Pijamas que você pode ir pra rua com esse pijama. E ela abriu essa marca com 16 anos. A sócia dela tem 13 anos. Pra mim, isso é ver como irmão mais velho, acompanhar os bastidores Pô, da na criação. pandemia deve ter vendido bem, hein, Vendeu velho? pra caramba, ela criou por conta disso. Porque ela falou que na pandemia, ela percebeu que pra comprar pijama, ou era infantil ou era sexy demais. Não tinha nada pra adolescente, não tinha nada meio termo. Ela Aquele pijama que meio, se alguém toca a campainha, você pode descer, buscar um rap, falou, né? se quiser ir no supermercado, na frente da sua casa, na padaria, você pode ir, é tranquilo. Teve gente que usou a roupa, teve gente que usou a roupa do pijama dela no Réveillon. É porque é bonito mesmo, parece lá roupa. fora tem um conceito muito forte, não tem lá fora? Tem até um Mas nome dessa lá é categoria. preguiça. Não Lá é preguiça. Lá o povo não é conceito, não é preguiça mesmo. O povo sai, vai pro supermercado de pijama por preguiça. E meu irmão mais velho, ele é sócio do Alok, pra você ter ideia. Ele tem uma agência de DJs. Ele é manager dos top 10 DJs do Brasil, que o nome dele é Santi. Então todo mundo lá em casa empreende. Então quando você fala Que legal, cada um na sua vibe, né? E outra, ninguém na sua incomoda e ninguém entra no cercado de ninguém. É como se tivesse cada um no seu espaço, construindo o teu próprio legado, construindo o teu próprio protagonismo. A gente se ajuda, a gente se cruza em alguns momentos, o nosso propósito acaba se batendo em alguns pontos, mas é cada um no seu quadrado. E meu pai, de fato, abre a boca e enche a boca pra falar que ele tem orgulho, mas não é só de mim. São dos 3 filhos que ele tem. E as pessoas de casa, quando me escutam falar, muitas vezes, elas olham pra mim e falam, Davi, seus irmãos não se sentem mal porque seus pais podem dar mais atenção a você do que a eles, ou qualquer coisa desse tipo? A resposta é não. Porque os 3 são muito bem-sucedidos. Principalmente com meu irmão, as pessoas tentam criar um conflito que não necessariamente existe do jeito que as pessoas acham que tem. A gente tem uma competição sim, mas é uma competição saudável, sabe? Onde olham pra mim e perguntam, como é que você se sente sendo melhor que seu irmão? A minha resposta, eu não sou melhor do que ele. A gente é diferente. Ele é muito melhor que eu na área dele.
no que ele faz. Eu nunca na vida saberia fazer o que ele faz. Como muito provavelmente eu seja muito melhor do que ele na minha área. Então a gente é diferente e tá tudo certo com isso. A galera tem que parar de querer criar esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de rixa, esse tipo de parada. Competição é diferente de rivalidade, né? Rivalidade é quando você vai bem e torce pro outro ir mal. Competição é quando você sabe que se não fosse aquele cara que tava com você nunca ia se dedicar tanto. É isso. Então aquele competidor é aquele que te... Puta, vamos lá, dá um pouquinho mais. Até que saiu, até dividi com... Acho que foi com o Joel esses dias, né? Dividi um estudo que saiu na Exame, comprovando que correr em dupla é mais eficiente do que correr sozinho. E faz sentido. Porque acaba estimulando uma competição cooperativa de... Cara, vambora. Faz o seu melhor que eu faço o meu. Às vezes o seu melhor me cutuca um pouco mais, às vezes o meu melhor vai te cutucar mais, e na soma, nós dois vamos mais junto, cada um no seu quadrado, do que não iríamos se estivesse sozinho. É Então, isso. essa competição entre irmãos acontece isso muito. Às vezes às vezes você teve a Black Friday do seu negócio foi incrível, do seu irmão não foi. Ele fala, cara, o que eu fiz de errado? Não, porque, calma aí, cara, pô, do Davizinho vendeu muito mais que eu na Black Friday. O que aconteceu? Pô, vou rever meu processo. Aí na outra, puta, ele vai melhor. Então, isso é muito legal, Gera uma né? competição e é bacana mesmo. Só que, enquanto na casa do pessoal, os irmãos brigam por quem vai usar o PlayStation, lá em casa a gente brigava por quem ia fazer o primeiro milhão. Essa que era a nossa brincadeira. Quem vai fazer o primeiro milhão primeiro? Essa que era a nossa brincadeira. E lá em casa sempre rolou esse jogo de business, onde, beleza, a gente é uma família, mas negócio é negócio. E a gente vai respeitar os negócios. E é muito legal que você fala num ponto que eu gosto de trazer essa humanização pra galera. É muito importante a gente respeitar o que faz o nosso coração cantar. O que faz o nosso coração cantar? Quando o nosso coração canta por alguma coisa, cara, aquilo vira aquela parada que a gente consegue pensar um minuto sem pensar a respeito. Você falou muito do seu irmão, veio de uma área completamente diferente. O que ele fazia, ele cantar, você não entendia e vice-versa, né? Hoje é legal cada um nessa área. E quando a gente fala, puta, conquistar um objetivo X, um objetivo específico, você também tem o seu, entre aspas, primeiro milhão. É aquela coisa que faz teu coração cantar, aquela trajetória que faz teu coração cantar. Eu tenho amigos, por exemplo, que, puta, foram até o campamento base do Everest, é o milhão dele. É o cara que dedicou a vida inteira treinando, estudando, e vai lá e vai subir o Everest. E ele conta e fala assim, cara, e pra mim é uma parada meio que muito surreal, meu, isso daí. Tipo, é uma parada muito surreal. E a frase é, cada um tem o seu milhão. Cada um tem o seu milhão, cara. Ou seja, cada um tem uma jornada que desafia, que transforma, que vai fazer com que você seja uma melhor versão, mas ela só pode ser respondida por você qualquer. Tem muito essa parada, né? Tem muito essa parada, cara. O milhão dele poderia ter sido simplesmente, cara, visitar o país X. Tem tá muito tudo certo isso, com né? isso. Cara, poderia ter sido qualquer coisa. O que eu fico muito, assim, eu não vou falar triste, porque não, mas uma coisa que eu acho um desperdício é quando a pessoa não tem clareza disso. Eu também, eu fico... Você não tem essa chama de perseguição, que o mais legal é a perseguição de uma parada, Cara, o né, prazer de empreender tá muito mais na jornada do que no fim. É pelos altos e baixos, é uma brincadeira. Se você consegue levar, é uma brincadeira séria, que com certeza se você cair, você se machuca, você perde tempo, dinheiro, energia, e quanto mais velho você fica, mais sério fica essa parada, sem dúvida é uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira. Onde, se você conseguir aprender a aproveitar a jornada, o jogo muda completamente. Cara, tem uma parada que eu falo que empreender é como jogar o War. Quando você tá jogando War com seus amigos, você quer ganhar pra caralho. Todo mundo quer ganhar jogando War. Só que se você perder, não tem problema. Porque você aproveitou um momento de altos e baixos ali, de ganhando no dado, perdendo no dado, brigando com seus amigos. O momento de prazer que você viveu ali durante o próprio jogo. O prazer não tá em ganhar. O prazer tá na jornada de jogar. E é isso que eu tento explicar para as pessoas o que é empreender. Porque se você colocar o teu prazer associado apenas no fim do processo, no meio do caminho, no primeiro tapa que esse cara levar na cara, ele vai arregar. Ele não vai aguentar a pressão. Empreender não é brincadeira. Empreender é jogo sério. E para quem tem uma visão romântica de que, empreender é bacana demais e tudo mais, vou largar meu emprego, vou empreender, vou trabalhar menos, vou ganhar mais, não é bem assim. Muitas vezes, cara, na minha empresa eu sou o cara que mais trabalha. Eu trabalho mais, porque eu tenho que dar exemplo. Então eu posso não trabalhar o tanto quanto eu trabalho? Posso, eu tenho liberdade. Hoje eu já tenho uma condição financeira que me permite dizer não. Me permite falar, cara, não tô afim de trabalhar. Mas eu trabalho pra caramba. E tenta perder um pouco dessa visão romântica de que empreender é uma parada, tipo, fácil, sabe? Não é, é um desafio gigantesco. Traz resultados, traz. É bacana demais, você explora teu potencial, cara.
Eu falo que o teu propósito explorado em vida é o teu legado que você deixa pós-vida. Isso é legal. É você simplesmente viver o teu propósito em vida, pra você deixar as tuas iniciais cunhadas na superfície do planeta Terra e ninguém nunca esquecer de você. Além disso, você gera renda, emprego e economia pro teu país. Além disso, você garantiu um futuro melhor pros teus filhos, pros teus netos, pras próximas gerações. E você não tá sendo egoísta. Porque se você respira, você tem uma habilidade. Se você tem uma habilidade, você tem uma aptidão. Se você tem aptidão, você tem potencial. Ou seja, todo mundo tem um potencial. Se você não encontrou ainda o que é que faz teu coração bater, é porque você não procurou o suficiente. Só encontra quem procura. E quem não procura não vai achar nunca na vida. Tem gente Você que precisa silencia, né? testar. Verdade. O jogo tá em teste. É por isso que eu defendo começar a empreender cedo. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai testar. Quanto mais você testar, mais você vai chegar perto da possibilidade de encontrar o que é que faz teu coração balançar. E é uma equação muito tênue, porque é difícil de encontrar alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você sabe e alguma coisa que tem um potencial de te trazer um retorno financeiro proporcional ao teu esforço, que essa coisa é mais importante. Proporcional ao resultado gerado também, não necessariamente apenas ao esforço. Você transformar a tua paixão num business não é uma parada muito fácil de fazer. É uma parada extremamente complexa. E a pegada que eu tento trazer para os jovens é, cara, começa cedo. Experimenta o máximo que você puder. Testa a maior quantidade de coisas para que você descubra o quanto antes você puder o que é que faz teu coração cantar, assim como você falou. Esse é o meu objetivo de vida, velho. É por isso que eu criei os Jovens Protagonistas, que é para ajudar os jovens a encontrarem o seu protagonismo. E explorar esse protagonismo na prática e alguma coisa que traga retorno financeiro e felicidade. Para mim, a felicidade está ancorada no sentimento de utilidade. Ou seja, no sentimento de você se sentir útil para alguma coisa. Ou seja, você ser protagonista. Você fazer acontecer. Você pegar o teu potencial e você tá executando. O Pablo Marçal, ele fala uma parada que eu acho genial, que é os seus olhos têm saudade do que a sua alma já viu. E o nosso subconsciente, ele é responsável por 90% do nosso poder de processamento. Ele sabe muito mais que o nosso consciente. Então, o teu subconsciente, ele olha pra você e ele fala assim, cara, você tem tanto potencial desperdiçado, você tem tanto potencial que não está sendo colocado em prática, e você acha que ele vai ficar feliz com isso? De maneira alguma. Eu acredito que a felicidade, esse sentimento de completude, ele só vem a partir do momento que você consegue explorar o máximo possível do teu potencial. E o meu objetivo como ser humano, além do meu propósito, é chegar todos os dias cada vez mais próximo do meu verdadeiro potencial. Tem uma expressão que eu gosto muito, que sucesso é quando você tem a plena convicção que você deu o seu melhor. Demais. Sucesso, porque o travesseiro mais mole que você pode dormir é a tua consciência. Davizinho, pode fechar, se você pudesse colocar numa tela, tem uma regra, como se fosse na bandeira, ordem e progresso, dentro da sua bandeira, o que tem? Uma frase que você se apega, uma filosofia que você se apoia, tem aquela coisa que, sempre quando você faz questão de escrever um livro, você fala, se eu pudesse, colocava essa frase sempre aqui. Tem alguma dessa pra gente fechar o podcast? Cara, tem algumas, mas eu vou ser bem direto aqui. Eu tenho só um parênteses enquanto você pensa. Tem uma frase, eu acho que é do Winston Churchill, que é o seguinte: você quer que eu fale durante 3 dias? Já estou pronto. Se quiser que eu fale durante 15 minutos, preciso de 3 dias para me preparar. É por aí, é bem por aí. Adoro falar, amo falar. Vocês perceberam. Ainda mais quando eu falo sobre o assunto que eu gosto. Não, esse poder de síntese, né? É difícil. Acho que você já fez um TEDx, Já TEDx, né? Aquela coisa de, uma mensagem 8 minutos, então você já precisa da estruturação de começo, meio e fim. Então, a gente sabe, né? 8 minutos, você tem início, meio, conclusão, uma mensagem amarrada, tem uma habilidade diferente. Mas ali, manda pau. Quando eu tinha 12 anos, Caião, eu tava com a minha confiança dilacerada. Eu não acreditava no meu potencial. Eu tenho TDAH, eu sou disléxico também. Eu também tinha muita vergonha de falar sobre isso para as pessoas. Eu superei essa vergonha que eu tinha. Mas eu escutei diversos professores em diversos momentos da minha vida que eu seria uma vergonha. Que eu nunca ia honrar o sobrenome que eu tinha e que eu nunca ia ser nada na vida. E aquele tipo de mensagem impregnou dentro de mim. E eu sofro as consequências disso até hoje. Quando eu comecei a empreender, a tal da pressão social me deixou muitas marcas. De não me sentir parte de nenhum grupo, não me sentir parte de nenhuma tribo, não me sentir parte de nenhuma comunidade. Simplesmente ser um ETzinho, de olhar para um lado e olhar para o outro e não conseguir enxergar ninguém para conversar sobre os assuntos que eu gostaria de conversar com as pessoas. Ninguém da minha idade. Então,
o meu objetivo, a mensagem que eu quero deixar, a mensagem que eu quero colocar na bandeira é nunca terceirize a visão que você tem sobre você mesmo para as outras pessoas. Esse é o pior veneno que você pode tomar. Porque se eu tivesse terceirizado e aceitado a visão que as pessoas tinham sobre mim, hoje eu não seria nada. Hoje eu aceitaria simplesmente que eu seria uma vergonha. Eu aceitaria simplesmente que eu não teria nada na vida e que eu nunca iria honrar o sobrenome que a minha família tinha. Eu passei por cima de tudo isso. A única maneira de você fazer isso é fazendo. É literalmente você executando. É literalmente você enfrentando conceitos e crenças que você mesmo tem sobre você. E foi isso que eu fiz. Com 15 anos, quando eu fui no Shark Tank, com 16 anos, quando eu lancei meu livro, com 17 anos, quando eu saí na Forbes, como Under 30, com 18 anos, quando eu vendi minha empresa, com 19 anos, quando eu tive a oportunidade, cara, de criar um movimento de educação chamado Jovens Protagonistas. Em todos esses momentos eu fui o mais novo. Sempre o mais novo mais novo a criar uma empresa, mais novo a vender uma empresa, mais novo a fazer um TED, mais novo a participar do Shark Tank, mais novo a sair na Forbes, sempre o mais novo. Cansa ser o mais novo? Não. Sabe por quê? Porque meu maior orgulho, eu não carrego essa cruz pra mim. O meu maior orgulho é que o fato de eu ter sido mais novo abrir precedentes. Eu abri caminhos. Se um pode, todo mundo pode. Para que outros jovens venham e realizem. E não tenham que enfrentar as mesmas coisas que eu enfrentei. E que eles não tenham que se sentir tão ETzinho assim, porque são diferentes. Ser diferente é bom. Só a última coisa que eu vou falar pra vocês, e eu quero que vocês carreguem isso no coração de vocês pra sempre: o teu maior superpoder é ser você. Só você pensa como você. Só você age como você. Só você viveu o que você viveu. Você perde muito tempo tentando encontrar as respostas fora de você, tentando adquirir, cara, diversas habilidades, diversas coisas, diversos cursos, diversas paradas, mas a resposta está dentro de você. Só de você ser você, só de você ser natural já basta. E pode ter certeza que tudo que é natural cresce. Então a prosperidade é natural para tudo. Tudo cresce, está tudo em movimento. Você ser natural, pode ter certeza que as coisas vão acontecer e vão fluir para você. Eu aprendi isso e a minha vida mudou completamente e eu só fiz crescer a partir desse dia. Então essa é a mensagem que eu queria que as pessoas... Uma salva de palmas para Davizinho Braga! Davizão agora. Davizinho, mas não. Cara, Davizão, monstro, gigante. Irmão, seu Instagram tá como? Davi Braga. Davi Braga. No Instagram também. Você já tá com um canal no YouTube? Tá também, né? Tenho canal no YouTube, Cara, Davi Braga. Jogou Davi Braga, não tem como, é assim, inconfundível, você já vê que a pegada é forte. Obrigado por estar aqui. Em nome de todos esse exército do bem, continua nos dando muito orgulho, inspirando essa nação jovem de protagonistas. Eu gosto dessa para ser protagonista, é ser dono do meu próprio destino. E você sabe, você sempre tem casa aberta aqui, beleza? Só bater aqui no estúdio. Você sempre tem uma... Vou vir gravar aqui. Você vai ser animal. Ó, tá convidado uma videoaula pelo Bookme aqui, tanto do seu primeiro livro quanto o próximo. No mais, galera, forte abraço pra todo mundo. Fica com Deus e até o próximo podcast. Tchau. Valeu.